Isaías capítulo 9. Semana passada nós vimos Isaías 7 e 8, com foco em Isaías 7 e 14, onde diz que o Messias seria chamado de Emanuel, porque ele seria Deus conosco. Nós ainda continuamos nesse tema de um filho que nos é dado, continuando o tema de Isaías 9, e semana que vem nós iremos ver Isaías 11. E o título do sermão dessa manhã é O Príncipe da Paz, a encarnação e o reino de Deus. Amém? O que a encarnação tem a ver com o reino de Deus? Isaías 9, verso 1 ao 7. Vou fazer a leitura, todos acompanhem com atenção e devoção ao Senhor. Depois eu irei dizer, essa é a palavra do Senhor, e todos respondam com um sonoro amém. Isaías 9, verso 1 ao 7 diz assim: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita, e em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicastes este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, Príncipe da Paz, e o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a palavra de Deus. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, irmãos? Senhor Deus bendito, nós suplicamos que neste momento crucial da exposição da Sua palavra, nós mesmos sejamos expostos a ela. Sua palavra que é a espada mais afiada que 2 gumes e penetra no mais profundo da nossa alma e do nosso ser, discernindo as nossas intenções e pensamentos e ações e tudo que nós somos, que nós sejamos nu diante da Sua glória e diante da Sua palavra, ó Deus. E que o Seu Espírito onipotente e onipresente que está entre nós, que está em nós e que opera todas as coisas para o nosso bem e para a Sua glória, exaltando e mostrando sempre a face de Cristo para nós, venha trabalhar poderosamente em nosso meio, iluminando a nossa mente para que possamos entender a Sua palavra, santificando nossos sentimentos e afetos para que possamos amar a Sua palavra e a Ti mesmo, acima de todas as coisas, e empoderando nossa vontade para que nós possamos não apenas ouvir a Sua palavra como ouvintes negligentes, mas praticá-la, vivê-la e encarná-la no mais profundo do nosso ser e das nossas práticas. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, o tema de hoje é sobre o reino de Deus e Jesus como nosso rei, como nós lemos no versos 6 e 7, especialmente de Isaías 9. E esse tema na Bíblia é um tema glorioso, irmãos. Quando Deus, lá em Gênesis 1, que a gente vai ver daqui 2 semanas, nós vamos começar uma série de exposições em Gênesis, quando Deus começa a criar e a organizar e a dar função para a criação, lá nos 7 primeiros dias da criação, Ele estava construindo não apenas um universo paralelo, não apenas uma criação onde Ele estaria apenas olhando para ela, mas Ele estava construindo o seu palácio. Quando Deus soberanamente diz para as coisas começarem a existir e a funcionar de determinada maneira, Ele estava agindo não como uma divindade distante e que não quer nem saber da criação, apenas organizando ela e deixando ela se virar. Ele estava construindo o seu próprio palácio. Um palácio-templo, mas o templo a gente vai deixar para uma outra mensagem. Mas Deus estava construindo o seu palácio. E Ele, como Criador, então Ele estava mostrando para nós que Ele é o Rei do universo.
Como nós sabemos disso? Várias passagens bíblicas falam isso e nós nunca nos atentamos. O próprio Isaías diz que Deus habita num alto e sublime trono e que os céus são o seu trono e a terra é o escábulo de seus pés. Qual que é a imagem? A imagem é que todo o universo é o trono de Deus, onde ele se assenta. E nós, um pó no meio desse universo, somos como se fosse o estrado, onde Deus pousa os seus pés reais. Então Deus é o rei do universo, Ele que controla, governa, decreta e é soberano sobre todas as coisas. Deus é o rei do universo. Mas quando em Gênesis 1, 26 e 28 Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, qual que é a primeira coisa que Deus manda para a sua imagem e semelhança? Domine sobre toda a criação. Ou seja, era para Adão e Eva serem também reis sobre a terra. Eram para eles reinar debaixo do reinado de Deus. É isso que significa de forma primária ser imagem de Deus. É sermos reis sobre a terra. É refletir o que Deus é de forma cósmica, de forma universal, nós refletimos de forma terrena. Era para nós mostrarmos a glória do governo bondoso e amoroso de Deus para toda a criação e espalhar isso por toda a terra. Essa era a comissão inicial de Adão e Eva. Eram vice-reis, vice-gerentes, vice-governantes da terra, debaixo do único e soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles pecam, eles depõem, eles caem do seu estado de reinar assim como Deus reina e passam a reinar assim como o diabo reina, com muita maldade e com muitos pecados, de forma tirânica e não de forma amorosa, até vir o nosso Senhor Jesus. E Jesus, como Deus, Ele sempre foi rei, sempre foi e sempre será, porque é Ele que criou todas as coisas, é Ele que se assenta no universo de forma metafórica para dizer, olha, aqui é o meu palácio. Mas agora Jesus não é apenas Deus, e apenas vocês vão ter que interpretar a minha expressão aqui, Ele também se torna homem. Ele assume o lugar e o papel e a função e a comissão de Adão e Eva e de toda a humanidade. Ele obedece a Deus, vence o dragão, vence a serpente, vence o nosso inimigo, vence os nossos pecados. E quando que Jesus se torna rei, irmãos? Isso é uma pergunta muito interessante. Quando Jesus se torna rei? Nosso irmão Alan leu hoje para nós Mateus 2, 1 e 2. Vocês se lembram? Antes de recordar a passagem de Mateus 2, eu gostaria de dizer para vocês que tudo o que Jesus faz está ligado com todas as partes. Em outras palavras, uma ação de Jesus em nos salvar pressupõe todas as outras. Nós chamamos isso na teologia de o evento Cristo. Cristo, ele traz toda uma série de eventos que estão ligadas umas com as outras. Então a encarnação pressupõe vida, morte, ressurreição e ascensão. A vida dele pressupõe que ele encarnou, que ele é Deus em carne e que ele vai morrer, ressuscitar e ascender ao céu. A sua morte na cruz pressupõe a sua ressurreição em todas as coisas, e a sua ressurreição e ascensão pressupõe tudo que vem antes e depois. É um conjunto de atos do nosso Redentor que sem um deles não há redenção para nós. Então quando Jesus se torna rei, ele se torna rei quando ele nasce. Os magos sabiam disso, né? Aqueles reis, aqueles governantes ricos que trouxeram presentes para ele, disseram, onde está o nascido rei dos judeus? Ou seja, desde que Jesus estava no ventre de Maria, desde que ele nasceu, ele já é rei. Ele já é o novo Adão, reinando como homem sobre todas as coisas. Em sua vida, em seu ministério, ele também é rei. O paralítico e o cego diziam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso significa? Filho de Davi significa Jesus, rei. Tem misericórdia de mim. Eu estou confessando que o Senhor é rei. Jesus na cruz, irmãos, ele está reinando. E o seu trono é aquele madeiro romano maldito que é a cruz.
E todas aquelas paródias e blasfêmias de coroá-lo com coroa de espinhos, de encharcar um manto com o seu próprio sangue, na verdade é uma exposição vergonhosa para o mundo, mas ironicamente os evangelistas nos mostram, Mateus, Marcos, Lucas e João, que de fato aquele que estavam zombando de ser um falso rei, era de fato um rei sobre o seu trono. É por isso que o ladrão da cruz olha para ele e vê o homem mais miserável e mais fraco de todos e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, Deus rasgou os olhos daquele homem para que ele pudesse ver a gritante verdade que nós vemos hoje. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando Jesus ressuscita dos mortos, ele publicamente é declarado Filho de Deus, Rei dos Reis. E ele diz no final de Mateus, que a gente viu semana passada: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade que foi dada para Adão, de dominar sobre todas as coisas, agora é requerida e reconquistada e recapitulada em Jesus Cristo. E ele, em sua ressurreição, é o Rei. Não somente o Rei como Deus, mas agora como homem. Ele reina sobre todo o universo. E ele sobe aos céus depois de 40 dias, assenta-se à destra de Deus e reina sobre todas as coisas, não somente como Deus, mas também como homem. Essa é a trajetória bíblica do tema do rei, do Deus homem, agora em uma só pessoa que reina sobre tudo. Então você não faz Jesus rei da sua vida, ele é rei da sua vida. Quer você se submeta a ele, quer não. Ele está controlando as galáxias, está controlando os átomos, mas ele está no controle de todos nós. Não há nada que escape do domínio deste menino que nasceu e deste filho que nos foi dado. Em Isaías 9 nós vamos ver 3 coisas esta manhã, que está ali projetada para nós. O menino prometido é a nossa luz, é a nossa alegria, e ele é Deus sobre o trono de Davi, como eu já introduzi para vocês aqui. Leiamos então o verso 1 e 2 de Isaías 9. Entretanto, não haverá escuridão para aquela que estava aflita. E em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, o Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Eu vou recapitular o que a gente viu semana passada de forma bem breve. Qual que é o contexto histórico aqui? É o mesmo contexto de Isaías 7 que a gente viu semana passada. Nós estamos no ano de 734, 735 a.C. Acás é o rei de Judá, ou seja, é o rei do reino do sul de Israel. Peca é o rei do reino do norte, que é chamado de Israel, às vezes é chamado de Efraim, ou algum outro nome de alguma outra tribo, mas normalmente chamado de Israel. E nós tínhamos um outro reino chamado de Síria, com S, reinado por Rezim. E nós tínhamos o grande império ao oriente, chamado de Assíria, que era reinado por um homem chamado Tiglat-Pileser. O que todos esses nomes são importantes para nós? O que estava acontecendo? Peca e Rezim, ou seja, Israel e a Síria, com S, fizeram uma aliança para destruir o reino do sul. Então o povo de Deus estava dividido desde depois da morte de Salomão, e estavam em guerra um com o outro. E Acás, que era um rei perverso, um rei ruim, um rei, como diz o refrão de todo Reis e Crônicas, que não andava nos caminhos de Davi, seu pai, que era um homem segundo o coração de Deus, ele fica apavorado, porque ele seria de fato destruído. Então o que Isaías 7 diz? Acás, confia em Deus, se arrepende, volte-se ao Senhor, que Deus vai te proteger de Rezim e de Peca. Acás diz, não, confiar em Deus é muito difícil. Confiar em Deus, eu não quero tentar o Senhor Deus, né? Com todos os seus pecados, mascarando uma falsa piedade. O que Acás faz? Ele faz uma aliança com o Tiglat-Pileser. Ele não é besta, ele não é bobo, ele faz uma aliança com o reino maior da sua época. O reino dominante, o reino que era invencível. E Tiglat-Pileser, o que ele faz? Ele vai lá e vence Rezim na Síria e vence Peca em Israel.
De fato, as expectativas de Acaz foram cumpridas. Tiglat-Pileser fez uma aliança com ele e ele foi lá e massacrou. E o próprio Deus falou que ia usar Tiglat-Pileser, a Assíria, para destruir Rezim e Peca. Só que qual que é o problema? Essa aliança de Acaz com Tiglat-Pileser trouxe consequências desastrosas, ainda mais para Judá. Porque Tiglat-Pileser diz assim, olha, eu te ajudei, agora você é o meu vassalo, agora você é o meu escravo, agora você vai ter que fazer o que eu mando. E Acaz ficou muito feliz com isso, ele não ficou, o que eu vou fazer agora? Não, ele fechou as portas do templo em Jerusalém e colocou todos os deuses da Assíria dentro do templo de Jerusalém, onde Yahvé era para ser adorado, sem nenhuma imagem dele, porque nós somos a imagem de Deus, e ali todo tipo de idolatria, e com a idolatria vem sacrifício de crianças, vem estupro e abuso, vem a imoralidade, vem desigualdade social, vem pobreza e miséria. E Acaz trouxe tudo isso apenas para se proteger militarmente e politicamente do reino do norte de Israel e da Síria. Esse é o contexto aqui. Então imagine vocês serem um judeu, 7 séculos e meio antes de Cristo, tudo isso acontecendo, e aí o seu rei vai lá e consegue um alívio momentâneo, mas agora a adoração a Yahvé cessa em Judá. Pelo menos de forma pública. É claro que ele tinha ali o seu remanescente, os seus poucos fiéis, mas agora o povo de Deus está em trevas. É isso que significa verso 1 e 2 de Isaías 9. O povo que estava em trevas viu grande luz. Essas são as trevas palpáveis em que o povo de Deus estava. Um ambiente nublado, um ambiente de frieza, de escuridão, um ambiente de perdição e de condenação. Mas a imagem que Isaías constrói para nós aqui, irmãos, ela é muito forte, ela é muito pesada. Porque o que ele está dizendo para nós? Que aqueles que não estão adorando a Deus, aqueles que não estão debaixo da luz da revelação de Deus, estão em trevas. E quando a gente pensa em trevas, a gente pensa num ambiente com as luzes apagadas. A gente pensa um ambiente à noite. E talvez a gente não pegue tanto o peso do que Isaías está falando aqui. Mas, irmãos, Isaías está recobrando e fazendo alusão a Gênesis 1, 2 e 3. Quando Deus cria, Ele cria uma matéria informe e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as trevas, sobre a face do abismo, sobre as águas. Então Ele diz, haja luz. E Deus começa a organizar essa matéria informe. E eu vou voltar isso daqui 3 semanas, 2, 3 semanas com as pregações em Gênesis. Mas essa criação de Gênesis 1, 2, informe e vazia, ela não é moralmente má, mas ela não é também boa. Porque ela não está organizada. Deus só fala que a criação é muito boa quando Ele termina de criar e de organizar todas as coisas. Mas Ele precisa criar a matéria primeiro. Irmãos, essa imagem, ao longo da Bíblia, ela se torna um padrão para nos dizer sobre o nosso pecado. É como se pecar fosse voltar para as trevas primitivas. Voltar para a matéria sem forma e vazia. E eu vou mostrar isso muito claramente quando a gente for pregar em Gênesis 1. É voltar para esse estado de decriação, de destruição, de trevas. É você dizer, de um lado você tem o Éden, você tem as delícias da presença de Deus, você tem a luz. E do outro lado você tem as densas trevas. Que depois o próprio inferno é chamado de densas trevas, recobrando essa criação primitiva. E você vai e escolhe as trevas. Você vai e escolhe a bagunça, a desordem, o pecado, a morte, a destruição. É isso que significa aqueles que estavam na sombra da morte. Depois do verso 2, essa trevas significa estar na sombra da morte. É você estar aqui com a morte, você deitar aos pés da morte e fazer ali sua morada. Ou seja, estar fora da presença de Deus é estar na região da morte, das trevas, que é os nossos pecados, que são os nossos pecados.
É isso que Isaías está dizendo aqui. E o que é a terra de Nebulon e Naftali, aqui no verso 1? É as últimas terras lá no norte, no reino de Israel. Ou seja, o reino de Israel, o reino do norte, tinha a sua porção de terra, e aquelas que estavam mais ao norte era Nebulon e Naftali. Ou seja, aquelas duas terras, aquelas duas tribos, eram o lugar de duas coisas: de mais opressão dos reinos vizinhos, porque estavam ali à beira dos outros reinos ao norte geograficamente, e era um lugar de mais influência pagã, porque eles estavam perto dos povos pagãos, diferente de quem estava mais ao meio ou mais ao sul aqui em Judá. Ou seja, essas trevas significam uma opressão econômica, política, mas também uma influência pagã. Eles deixaram de adorar Yahvé. O reino do norte se apostatou completamente. É por isso que algumas gerações depois de Tiglat-Pileser, o seu neto e bisneto, se não me engano, vem Senaqueribe e destrói o reino do norte e leva todo mundo cativo algumas dezenas de anos depois aqui de Isaías 7 e 9. Eles estavam sendo influenciados e eles estavam, portanto, em trevas. E o que Deus diz? Esse povo... A Galileia, por que a Galileia é dos gentios? Porque eles já eram pagãos, eles vão ver a luz. Ou seja, assim como Deus na antiga criação disse, haja luz e houve luz, agora na nova criação, Deus vai dizer, haja luz de novo e a luz brilhará nas trevas. E nós estamos incluídos aqui, irmãos. Nós somos os gentios, nós somos os pagãos, a qual Deus diz, haja luz, a luz do Evangelho, da glória de Deus na face de Cristo. E nova criação surge em nossos corações. Um novo coração, uma nova mente, um novo ser é criado, que é o próprio Cristo em nós. Então, em primeiro lugar, Cristo é a nossa luz. Se você não está em Cristo, se você não crê em Cristo, se você não exerce fé permanente no Emanuel, como a gente viu semana passada, você está voltando para as trevas primitivas, e não somente para as trevas primitivas, mas para as trevas futuras, que é o lago de fogo, e você já está vivendo essas trevas. Você não tem luz. Você não tem luz nos seus olhos, na sua vida, na sua mente. É tudo trevas, é tudo pecado, é tudo desejos perniciosos e iníquos. Você está batizado nessas trevas, mergulhado nessa escuridão. Você precisa sair, e como você sai? Confessando que você não é nada, que você é um pecador e que você crê em Jesus para ser a sua luz. E como você faz isso? Vamos voltar para o texto. Isaías 8, verso 20, está dentro do contexto geral aqui da nossa passagem. Isaías 8, 20 diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão o raiar do amanhecer. O que Deus está dizendo aqui é que, se nós queremos ver a sua luz, nós precisamos dizer à lei e ao testemunho, que é uma expressão idiomática para significar o todo das Escrituras. Ou seja, como nós recebemos a luz de Cristo, sendo iluminados pela leitura das Escrituras, oração das Escrituras, cantando as Escrituras, ouvindo, pregando, evangelizando, vivendo a palavra de Deus. Não é isso que o salmista diz? A sua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Portanto, quanto mais você está afastado desse livro, mais a sua mente se anuvia em trevas. E quanto mais você está mergulhado aqui, mais essas trevas remanescentes vão dissipando do seu coração. E aí o que gera em nós? Em segundo lugar, alegria. O menino prometido ali no nosso slide, segundo ponto, é a nossa alegria. Quando a luz raia em nosso ser, através do Espírito, usando a sua palavra, verso 3, Isaías 9. Tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria, e todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os espólios. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo o calçado pisado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo.
A imagem aqui é que a guerra vai cessar, ou seja, todo aquele armamento dos guerreiros vão ser queimados, não vão precisar mais usar, porque não vai haver mais guerra, o povo vai aumentar e Deus vai multiplicar a nossa alegria. Cristo é a nossa alegria. E essa alegria consiste na libertação da opressão dos inimigos de Deus. Verso 3 ao 5. Nós acabamos de ler. Ou seja, a alegria vai vir quando Deus fazer cessar a guerra e libertar o seu povo dessa opressão da Assíria. No contexto aqui. Como isso se aplica a nós, irmãos? Os nossos inimigos não são as pessoas. Efésios 6. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra as pessoas. Ou seja, você não pode ler uma passagem assim, e tem centenas de passagens assim no Antigo Testamento, de que Deus vai libertar o seu povo da opressão, e ler isso da seguinte forma: aquela pessoa no meu serviço está me perturbando, está me enchendo a paciência, me humilhou, o meu patrão me humilhou, mas Deus vai me libertar dos meus inimigos. Ele prometeu isso. Deus não vai fazer isso. Deus está usando essa pessoa para te moldar e te humilhar à imagem de Cristo. Isso é uma bênção para a sua vida. Você não pode ler isso como os marxistas da teologia da libertação, dizendo: Deus vai libertar o povo de um sistema capitalista, individualista, materialista. Deus já nos libertou disso. Mas não é uma opressão econômica aqui. Como nós entendemos isso? Lembre-se de semana passada. O Emanuel, o Deus conosco, vai libertar, no contexto de Isaías 7, o povo de Peca e de Rezim. Como que Mateus entende isso? Nós lemos no culto passado. Mateus 1:23. José, Maria, o anjo diz: você vai colocar o nome do menino de Jesus, porque ele libertará o povo de Deus dos seus pecados, para que se cumpra a profecia de Isaías que diz: um menino, um sinal foi dado por Deus, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Ou seja, Mateus está nos ensinando a interpretar a Bíblia. Mateus está nos dizendo: olha, o que no Antigo Testamento era uma luta e uma guerra física e política, essa guerra física e política é um tipo de uma guerra maior que nós enfrentamos, que é a guerra contra o pecado, o diabo e a morte, e as nossas trevas internas. Portanto, isso é muito claro, irmãos. A gente não vê isso porque nós somos leitores negligentes, mas Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as vezes que eles vão recobrar o Antigo Testamento e essas passagens que Deus está como um guerreiro, guerreando contra os seus inimigos, os inimigos do seu povo, agora Deus é um guerreiro, Jesus é o guerreiro divino que está guerreando contra os nossos verdadeiros inimigos, que é o pecado e o diabo e os seus demônios e as tentações. Portanto, o nosso pecado é vencido aqui, a opressão do pecado e do diabo, que é muito maior, oceanicamente maior do que a opressão política e física. Jesus quebra nossas amarras, quebra nossa escravidão e nossa opressão, e a alegria começa a brotar como um rio em nossas vidas. Isso significa Jesus ser a nossa alegria. Terceiro lugar, nós vamos deter um pouco mais aqui no verso 6 e 7, porque é o versículo foco aqui da nossa pregação de hoje. Verso 6. Vai nos dar o motivo desse menino ser a nossa luz, do verso 1 e 2, e ser a nossa alegria libertadora, do verso 3 ao 5. Por isso que começa com um porquê, verso 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos foi dado, nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhosas palavras, não é, irmãos? Palavras exaltadas sobre quem é Jesus para nós. E aqui nós temos 3 atributos da sua humanidade e 3 atributos da sua divindade, culminando no título último e principal, que é o Príncipe da Paz. Vamos ver, primeiro se nos é dito no verso 6 que um menino nos nasceu.
Ou seja, Jesus realmente se torna um homem e ele realmente se torna 100% um menino humano naquela manjedoura. O que Isaías e Deus está ensinando aqui para o seu povo do século VIII a.C. é o seguinte: olha, vocês estão vendo para o poder de forma errada, com olhos mundanos. Vocês estão vendo todo o aparato militar da Assíria e pedindo socorro para eles, mas isso não é nada perto de mim. Todo o poder do Império Mundial da Síria não é nada, e vocês estão confiando nessa carne, nessa força física. Vocês querem saber a suprema manifestação de mim mesmo e do meu poder? Vai ser num menino, num bebê, numa criança frágil, fraca, vulnerável e pobre, que não tinha lugar para nascer, vai nascer e nasceu numa manjedoura. Aos olhos humanos não há nada mais fraco do que isso. Vocês percebem? Não há nada mais insignificante. E ali está o próprio Deus em carne regendo o universo. Os pregadores antigos como costumavam dizer que quando Jesus estava balbuciando ali as suas sílabas para Maria, ele estava também controlando todas as galáxias e todos os átomos e todo o universo como Deus homem. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o filho de Deus, o filho de Davi, ele nos foi dado, ou seja, esse menino é um presente para nós, ele não é uma obrigação de Deus, ele não é algo que Deus deveria fazer por demanda, ele é um presente. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho para nós. E em terceiro lugar, o governo está sobre os seus ombros. Esse menino é o filho e descendente de Davi e ele é, já na sua nascença, rei. É por isso lá que os presenteadores de Jesus, em Mateus 2, disseram onde está o nascido rei dos judeus, porque eles tinham Isaías 9 em mente, muito provavelmente. Então ele é um menino nascido, um filho dado, e ele é o rei humano da descendência de Davi. Ou seja, ao contrário de Acás, que era filho de Davi, 250 anos depois de Davi, de 2 séculos e meio de dinastia davídica, Acás é um péssimo rei. Ele não é o Messias. Ele está labutando do lado da serpente, do lado da Assíria, do lado do diabo. Mas esse menino, ele vai reinar sobre tudo com absoluta perfeição. E aí nós temos, de forma inesperada e inexplicável e brilhante, 3 atributos divinos desse menino. Em uma dupla de palavras. O seu nome será, verso 6, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Em outras palavras, esse menino é o próprio Yahvé assumindo o trono de Davi. Ele é a combinação de todas as escrituras, de todas as promessas, todas as profecias. Vamos nos deter rapidamente em cada um desses nomes. Primeiro nome, maravilhoso conselheiro. O que isso significa? O que significa ele ser um maravilhoso conselheiro? Abramos comigo, e cada um desses títulos, irmãos, a gente vai ver como o próprio Isaías interpreta isso para nós. Vamos abrir em Isaías capítulo 28, verso 29, rapidamente. E nós vamos construir, a partir do próprio livro de Isaías, o que significam esses títulos, esses nomes. Isaías 28, 29 diz assim, falando de uma parábola da lavoura do seu povo, verso 29 termina o capítulo dizendo: isso procede do Senhor dos exércitos, que é maravilhoso em conselho, é a mesma expressão lá de Isaías 9, e grande em sabedoria. Ou seja, o único a quem se é atribuído a expressão maravilhoso conselheiro ou maravilhoso em conselho é ao próprio Deus. E o que significa, em primeiro lugar, ele ser maravilhoso conselheiro? Nós temos um paralelismo aí no verso que nós lemos. É ele ser grande em sabedoria. Ou seja, ele ser maravilhoso em conselho
significa que ele é grande em sabedoria. E o quão sábio é esse menino? Ele é a própria sabedoria de Deus, a própria sabedoria de Provérbios 8, que diz que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. E morreu por nós para nos salvar, mostrando a sabedoria suprema e máxima de Deus para nós. Então, em primeiro lugar, ele ser um maravilhoso conselheiro, é ele ser infinitamente sábio. Vamos ler mais um texto, Isaías 19, verso 17. E aqui as traduções, elas nos deixam a desejar, mas Isaías 19, 17 diz assim: a terra de Judá será um terror para o Egito, e todos os que souberem disso ficarão aterrorizados, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos contra eles. A palavra hebraica para propósito é a mesma palavra usada por Isaías para conselho. Ou seja, irmãos, Jesus ser um maravilhoso conselheiro não é que ele é nosso guru, ele não é nosso psicólogo, ele não está dando conselhos de opinião. Conselho significa decreto divino. Nós usamos essa palavra às vezes nesse sentido, o conselho da vontade de Deus lá de Efésios. O conselho dentro da Trindade de criar todas as coisas e governar todas as coisas desde antes da fundação do mundo. Ou seja, esse menino é o próprio Yahvé, infinitamente sábio, que decreta. Vocês estão vendo aqui que é um rei que é um maravilhoso conselheiro. Um rei, ele não dá opção, ele não dá a sua opinião, ele dá os seus mandamentos, os seus decretos. E vamos ler apenas mais duas passagens de forma rápida. Isaías 40, 13. Isaías 40, verso 13 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou lhe foi o seu conselheiro? A quem ele pediu conselho para dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou o caminho e te mostrou o caminho de entendimento? E só mais um versículo ligado com esse, Isaías 41, virem a página, verso 28. E quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles, que há conselheiro que possa responder quando eu lhe perguntar. Ou seja, Yahvé, ele é tão sábio que ele não precisa de ninguém das suas criaturas para o aconselhar. Ele é sozinho em seus conselhos. Ele é único em seus decretos. E nós temos aqui o Espírito em Isaías 40, Deus Pai e o próprio menino, o próprio Jesus, Deus Filho, dizendo para nós que eles são um maravilhoso conselheiro para nós. Ele é sábio, ele decreta e ele manda em nós. Irmãos, como isso se aplica a nós? No livro de Isaías, o tempo todo, Isaías zomba da sabedoria humana. Ele simplesmente zomba, faz bullying mesmo. Porque diante da sabedoria divina, a sabedoria humana é um nada, é algo ridículo se ela vai contra a sabedoria divina. O tempo todo, eu estou com os textos aqui, mas a gente não vai ler para nós ganharmos algum tempo. O tempo todo Deus está dizendo, olha, vocês confiaram em cavalos, vocês confiaram em guerreiros, vocês confiaram na Assíria, vocês confiaram no Egito, vocês serão destruídos. Não há maior tolice do que confiar na sabedoria humana quando ela vai contra a sabedoria divina. Portanto, irmãos, estejamos debaixo dos conselhos decretados do menino que nos foi dado, do próprio Senhor Jesus. O que ele falou para nós é lei. O que ele falou para nós não é opcional. O que ele falou para nós não é dica de conselho. É o próprio rei decretando para nós como viver. E se você vive de acordo com isso, alegria, luz, paz, amor. Mas se você vive contra isso, trevas, morte, bagunça, a sua vida vai desmoronando aos poucos, porque você vai voltando às trevas. É isso que significa esse título para nós. Ele é um maravilhoso conselheiro. Segundo, ele é o Deus forte. Vamos ver como Isaías interpreta isso? Virem a página, Isaías 10.
Verso 20 e 21. Naquele dia, o restante de Israel e os sobreviventes da linhagem de Jacó nunca mais confiarão naquele que os feriu. Confiarão com sinceridade no Senhor, os santos de Israel. O remanescente retornará assim. O remanescente de Jacó voltará para o Deus forte. Isso aqui não é apenas um nome desse menino que simboliza que Deus é forte. Esse menino é o próprio Deus forte. E a palavra forte aqui, em hebraico, é gibor, significa um homem guerreiro, um homem valente. E não é uma abstração, irmãos. Quando a gente pensa na força e na onipotência de Deus, a gente pensa em termos abstratos. Mas na Bíblia, nada é abstrato. Isso vem diretamente de Êxodo 15. Deus liberta o seu povo do Egito. Em Êxodo 15, Moisés canta um hino ao Senhor. Ele diz, o Senhor é um homem valente. Ele é um Deus forte. Deus forte significa que Ele guerreia por nós, num contexto de êxodo. Ou seja, se Ele libertou Israel do Egito, Ele está prometendo aqui em Isaías, de forma proeminente, que no futuro vai ter um novo êxodo. Não do Egito, não da Síria, não da Babilônia, conforme vai ser séculos depois, mas um êxodo do próprio domínio das trevas, do diabo e do pecado. E Ele faz isso não abrindo o mar, mas abrindo o seu próprio Filho na cruz, até que a última gota de sangue fosse derramada. Ele é o Deus forte. Esse menino, irmãos, em todo o Novo Testamento a gente tem essa teologia do guerreiro divino aplicada a Jesus. Jesus é o guerreiro divino, Ele é Yahvé lutando por nós. Quando Ele encarna, quando Ele vive e começa a expulsar os demônios, Ele é Yahvé lutando por nós. Quando Ele morre na cruz, quando Ele ressuscita e ascende aos céus. Em Apocalipse 19, esse mesmo Jesus vem montado num cavalo branco, mostrando para todo o universo de forma clara que Ele é o Deus forte, o guerreiro divino. Em terceiro lugar, Ele é o Pai da eternidade. Essa expressão só aparece aqui na Bíblia toda. Mostra que Ele, em forma análoga, metafórica, é como se Ele gerasse a eternidade. Eternidade aqui não no sentido abstrato grego, mas no sentido da totalidade do tempo. Não é isso que a Bíblia diz? Deus é Deus de gerações e gerações, de eternidade a eternidade, ou seja, desde antes de criar o mundo e o tempo, até depois da vinda de Cristo. Ele não muda, Ele é o nosso Pai, Ele é constante, Ele gera o tempo. E por gerar o tempo, Ele está acima do tempo, e Ele não está suscetível às mudanças do tempo. Isso mostra a imutabilidade e eternidade desse menino. Irmãos, vejam isso. A gente perde o contexto histórico aqui quando a gente lê. Deus está prometendo, olha, esse menino vai ser tudo o que vocês precisam. Vai ser o filho de Davi, vai ser humano, o novo Adão, vai reinar, vai ser o próprio Deus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, e Ele é o Pai da eternidade. O que isso significa aos ouvidos do povo de Deus do século VIII a.C.? Significa que Deus está no controle e que Deus vai cumprir as suas promessas. Ele vai cumprir a sua palavra. Mas você é um judeu lá no ano 730 a.C., Deus está prometendo tudo isso através de um homem chamado Isaías, e passa-se o tempo e isso não se cumpre. O remanescente confiou em Deus, mas a Síria veio e tomou conta de Israel. Passa o tempo, os filhos de Tiglat-Pileser, como já disse para vocês, destrói o reino do norte. Não existe mais Israel. O povo é dispersado. Passa-se o tempo, ano 586 a.C., a Assíria já não é mais dominante, a Babilônia é dominante. Ela vem e destrói o reino do sul. E o remanescente está lá. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. E Deus está demorando. Passa-se o tempo, volta, depois de 70 anos, volta um punhado lá para Israel, para Judá, para Jerusalém, reconstrói um templo pequenininho, e o povo antigo chora, porque olha, onde está a glória de Deus? Esse templo é muito pequeno comparado ao templo de Salomão. Passa-se o tempo, vem o Império Persa, vem o Império Grego,
Alexandre o Grande devastando tudo, Roma com Júlio César, e o povo de Deus permanece cativo. 700 anos depois disso daqui, Deus cumpre a sua promessa. Então confiar em Deus não é num nível individualista biográfico, é num nível macro, em um nível histórico. Você está sofrendo, Deus vai me libertar do meu câncer. Não, talvez não. Talvez sim, mas muito provavelmente não. Porque Deus está controlando toda a história, cada uma de nossas vidas, mas Ele está cumprindo a sua promessa, a sua palavra a nível macro. E Ele cumpre toda a sua promessa em Cristo. Ele inaugura todas as coisas, inaugura o seu reino, mas Ele só vai consumar todas as coisas quando Jesus voltar. Ou seja, toda essa promessa que diz às 9 começa a ser cumprida na primeira vinda de Cristo, mas ela só vai cessar, ser completamente cumprida, ser consumada na segunda vinda de Cristo. Aí sim não vai haver mais nenhuma trevas, nenhuma opressão. Ele vai ser a nossa luz total e nossa alegria, sem nenhuma tristeza. Eu gostaria de concluir com o verso 7 de Isaías 9. Com 3 conclusões a partir de Isaías 9, 7. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Primeira aplicação, irmãos. Estejam debaixo do domínio de Cristo. E como você entra nesse domínio? Como você entra no reino de Deus? Que já foi inaugurado com a vinda de Cristo. Você entra pela fé. A porta estreita só comporta uma coisa: a sua confiança em Jesus. Não é as suas obras, não é a sua religiosidade, a sua piedade, a sua tradição, como eu falei semana passada. Não é o fato de seus pais, seus filhos, seus tios, seus avós serem crentes. Não, é uma fé pessoal em um Deus que cumpre as suas promessas na vida do seu Filho Jesus. Esteja debaixo do domínio de Cristo. E como você sabe que você já entrou nesse domínio? O próprio verso 7 nos responde: você tem paz, retidão e justiça. Você tem a luz do verso 1 e 2 e a alegria do verso 3 ao 5. Nada menos é esperado e nada mais é esperado que você tenha esse fruto do Espírito, o fruto da nova criação que irradia na sua vida. Muitos dizem, Paulo nunca fala do reino de Deus como Jesus nos evangelhos. Romanos 14, 17, Paulo diz assim: o reino de Deus não consiste em comida e bebida, não consiste em coisas externas, mas em 3 coisas: justiça, alegria e paz no Espírito Santo. É a mesma coisa de Isaías 9. Justiça, ou seja, você tem agora não a sua justiça imunda das suas obras, mas a justiça do próprio Cristo. E você é justificado pela fé nele, e justificados pela fé nós temos paz com Deus, Romanos 5:1. E com essa paz nós temos uma alegria indizível e cheia de glória. E quando Jesus voltar, o seu domínio vai ser total. Paz sem fim, justiça plena e alegria sem ser misturada com tristeza. Segundo lugar, lute. Uma vez que você está dentro do domínio do reino de Deus, do reino de Cristo, lute e entregue a sua vida para que esse reino aumente. É isso que diz o verso 7. O seu domínio aumentará. E Deus usa a gente, nós, para aumentar esse domínio por toda a terra. É isso que Jesus disse em Mateus 28. Toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os, ensinando todas as coisas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas, irmãos, não é pela força da nossa carne que o reino de Deus avança. Não é pela força do nosso intelecto que o reino de Deus avança.
Como que o reino de Deus avança? Verso 7, o final. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o próprio Deus zelando para que o seu reino aumente. É o próprio Espírito de Deus que faz esse reino aumentar. Não somos nós. Nós apenas somos chamados a participar desse plano de Deus. Mas Deus não precisa de nós. O reino de Deus vai aumentar com ou sem o William ou cada um de vocês. Mas de forma graciosa Ele nos convida a participarmos disso. E nós pregamos o reino de Deus no poder do Espírito. Não em coisas vistas. Não em espetáculos. Mas na fraqueza e na loucura da mensagem expositiva da cruz e do Messias crucificado. E em terceiro e último lugar, tenha essa paz que o verso 7 promete. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Jesus nos promete paz. Deixo a minha paz, ele diz lá em João 16. Não a paz que o mundo dá. Acaz estava querendo a paz que o mundo dá. Ele estava querendo a paz política, econômica que a Síria ia dar para eles. Ou seja, talvez você esteja querendo uma paz mundana, uma paz de estabilidade financeira, ainda que isso não seja ruim, mas isso pode ser o seu ídolo. A paz talvez de ser casado ou não ser casado, a paz talvez de ter filho ou de não ter filho, a paz de ter um emprego melhor ou de não ter um emprego melhor. Essa paz é uma paz mundana. Cristo promete uma paz interna, uma paz genuína, uma verdadeira cessação de guerra dentro de nós. E isso está disponível para nós. Paulo diz em Efésios 2 o seguinte: Cristo é a nossa paz. Nós que estávamos sem Deus no mundo, alienados da promessa de Deus, nas trevas, Cristo morreu por nós e o seu sangue nos reconcilia uns com os outros e nos traz paz. Paz com Deus e paz uns com os outros. Não guerra, não gritaria, não tribulação mundana, mas paz. Em meio a esse mundo caído e caótico, em meio às vicissitudes e dificuldades da vida, Cristo nos promete paz. E Ele está disponibilizando isso. E quanto custa isso? Nada. Gratuitamente. Basta você dar um passo de fé e receber a Cristo como seu pessoal, único e exclusivo Senhor e Salvador. Amém? Isso é o que nós devemos buscar neste ano de 2022 e em toda a nossa vida. Oremos. Peço que você tenha um momento de oração breve, silenciosa, de confissão de pecados, e que você venha abraçar a Cristo com todas as suas forças e com toda a fé. Eu já vou orar para encerrar o sermão.